Olá, tudo bem? Bom, estou de volta, né? Depois de 2 semanas de férias. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o que é o transtorno de personalidade narcisista. Esse é um transtorno que, num quadro geral, né, ele é caracterizado por um padrão generalizado de uma sensação de superioridade, grandiosidade, uma necessidade de ser admirado e uma falta de empatia. Então, se a gente pudesse resumir o transtorno, seriam nesses 3 pontos. Claro que a gente vai falar um pouquinho mais. É um transtorno que a gente não consegue dizer qual é a causa, né? O porquê exatamente que a pessoa desenvolve esse transtorno, mas apostamos em duas possibilidades, que seriam as questões genéticas ou as questões ambientais, ou as duas associadas, né? Hoje a gente não consegue ainda definir, tá? Por que eu trouxe hoje esse transtorno para a gente estar conversando? Porque ele é um transtorno que é muito nocivo, ele é muito ruim para quem convive com a pessoa que está com esse transtorno. E às vezes a pessoa se vê em torno de uma situação que ela não consegue identificar uma saída, que ela não entende o porquê do sofrimento que ela está passando e ela não consegue identificar e perceber que essa pessoa que está ao lado dela, seja marido, esposa, amigo, colega de trabalho, né, seja quem for, a pessoa da convivência, é quem está precisando de ajuda. Então, por isso que eu vou falar aqui com vocês hoje algumas das principais características do transtorno. Não quer dizer que a pessoa que tenha o transtorno apresente todas as características, mas que uma boa quantidade, né, dessas percepções, desses sintomas vão estar presentes, tá? Então, como a gente resumiu lá no inicinho de 3 coisas, a gente começa exatamente falando de um deles, né, que é a grandiosidade. Então, o que é isso? O que é uma sensação de grandiosidade? É quando a pessoa se superestima as suas habilidades, as suas ações, ela acredita que ela é superior às outras pessoas. Então, ela sabe mais, ela conhece mais, tudo que ela faz é melhor. Então, ela tem a sensação de grandiosidade. Segunda coisa são as fantasias de ser especial, no sentido de que ela acredita que para ela só serve grandes realizações, grandes efeitos. Ela tem que ser admirada pela inteligência superior ou pela beleza superior. Tem que ter sempre algo que diz que ela é mais. Por isso, uma fantasia de ser especial. Terceiro ponto, uma necessidade de ser admirada. Então, é uma pessoa que observa as outras que estão em redor dela, os comportamentos, as falas, e aquilo que é dito, se for dito algo negativo, ela é uma pessoa muito sensível a críticas. Ela se chateia com muita facilidade a qualquer crítica alheia, né? Ela pode se sentir humilhada, derrotada. Então, as reações dessa pessoa não serão reações boas, porque para ela precisa ser excessivamente admirada. É como se o mundo colocasse ela num pedestal. Ela tá lá no alto, ela tem que ter um destaque, ok? Uma outra questão é a falta de empatia. Então, diante de todas essas 3 características que nós já falamos, é uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro, de perceber às vezes que um comportamento dela está causando sofrimento no outro. Então, não tem, existe uma falha nesse processo de empatia. Próximo ponto é a sensação de ser o centro de tudo e todos. Então, é como se o mundo tivesse que girar de fato em torno dessa pessoa. Como se tudo que acontece, mesmo que não tenha nada a ver com ela, de alguma forma ela vai colocar como se tivesse a ver com ela. Ok? E aí vem o que eu trouxe lá no início do risco de quem convive. Por quê? Porque é uma pessoa também que tem muito carisma. É uma característica do transtorno narcisista. E aí ela desperta o interesse, ela é atraente. Então muitas pessoas vão querer estar perto dessa pessoa, vão admirá-la, vão realmente
fazer com que ela se sinta nesse lugar que ela tá, de pedestal, e se aproximam e ficam ali. E aí, diante de todas as outras características que nós já falamos, é alguém então que possivelmente vai passar por algum sofrimento, por alguma dificuldade nessa convivência. Além do carisma, a gente tem o apelo à manipulação. Então, é uma pessoa que facilmente ela distorce a informação, a comunicação, sempre trazendo para ela, né, a favor dela, aquilo que está acontecendo. Então, para ela conseguir o que ela quer, né, ela não, como se diz, não troca de roupa para jogar a culpa para o outro, mas de uma forma sutil, levando todo esse carisma que ela tem, todo esse processo, né, de se colocar de uma maneira mais firme, como se ela sabe de tudo, ela conhece tudo, ela é superior. Então, todo esse processo vai manipulando as pessoas que estão ao redor, né, e causam aí essa sensação, digamos que, de sentimento de culpa mesmo, às vezes, para o outro que está convivendo com essa pessoa, tá? Mais um ponto importante é o papel de vítima. Porque quando tudo isso não dá certo, quando todas essas coisas falham e de alguma forma é apontado alguma dificuldade, alguma coisa errada que foi feita, essa pessoa ela vai entrar no papel de vítima, dizendo então que tudo aquilo deu errado porque o mundo está contra ela, porque as pessoas não gostam, porque tudo aquilo que foi feito externamente de alguma forma foi planejado contra a pessoa dela. Então ela se torna aí uma vítima da situação e dificilmente ela assume algum papel em relação a isso. Outra característica que pode trazer, né, que pode acontecer, é a agressividade, porque são pessoas que não gostam de ser contrariadas. Tudo tem que acontecer e ser do jeito delas. Quando acontece de ser contrariada, ela pode reagir de forma agressiva, tanto verbalmente quanto às vezes fisicamente. Bom, é um transtorno difícil para quem convive. Até hoje, onde se sabe, nós não temos cura nem com medicamento, nem com processo de psicoterapia. O que nós temos é um processo de aprendizagem, de ajudar essa pessoa a ter uma melhor convivência com as outras pessoas, a identificar os seus comportamentos, a perceber que são comportamentos que não são legais para essa convivência e aos pouquinhos ir buscando modificações. Mas a gente não consegue colocar empatia no outro, por isso não tem cura, né? E sim um acompanhamento constante para ajudar essa pessoa a perceber seus comportamentos e assim conseguir se relacionar de uma forma melhor, ok? Bom, espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês em relação ao que mas de qualquer forma é isso, né? É algo difícil a ser lidado e vamos caminhando juntos. No que eu puder ajudar, estarei sempre aqui. Okay? Grande abraço a todos e até breve.